O jogador do São Paulo, Michel Bastos, também foi vítima de racismo pela internet. O meia São Paulino postou nesse domingo uma mensagem em que é chamado de macaco por um dos seguidores no Instagram. No jogo contra o Sport, no sábado, Michel despertou a fúria de alguns torcedores ao fazer gestos mandando a torcida se calar depois de marcar o terceiro gol da vitória. No domingo, ele pediu desculpas. Deixa parar dessa imagem, por favor. Não é só macaco, não, olha. Continua lendo aí, eu não tenho nem coragem de ler. Macaco, negro safado, otário vagabundo. São os covardes da internet que postam mensagem e não têm rosto. Gente, o Esporte Espetacular pergunta: o que tem sido feito para acabar com esta vergonha nos nossos estádios? Fim do jogo entre Grêmio e Santos. E o goleiro Aranha gesticula, inquieto, quase descontrolado. Enquanto ele discutia com torcedores ao fundo, o companheiro Leandro Damião, mais à frente, já percebia o que estava acontecendo. Macaco, macaco. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Eu virei para ele, assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Eu fico nervoso mesmo, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Uma dor que se repete no futebol. Campanhas, faixas, cartazes, pedidos de não ao racismo e atitudes como as dessa semana continuam se repetindo. Com mais tranquilidade, Aranha desabafou em depoimento à TV Santos. Não é uma coisa que está ali só na arquibancada, não. Isso está em todo lugar. Eu até falei que eu fiquei aliviado e um pouco, de certa maneira, satisfeito pela manifestação deles, porque o mal, quando ele não é detectado, quando ele não aparece, ele cresce e se fortalece. E se teve uma coisa boa nessa história aqui, mais uma vez ficou evidente que existe e a gente precisa combater enquanto ele está num nível combatível, né? Imediatamente após o jogo foi feita uma revisão nas imagens de TV. Elas mostram torcedores fazendo gestos racistas. E essa jovem, Patrícia Moreira, chamando a Aranha de macaco. Ela foi intimada a depor e deve ser ouvida pela polícia na segunda-feira. Patrícia foi afastada do trabalho. Aqui no Sul é pesado, a gente sabe disso. Às vezes, alguns nem são racistas, mas a vontade de ferir, de desestabilizar é tanta que acaba extrapolando. Não é a primeira vez que a torcida extrapola na Arena do Grêmio. Em março desse ano, no Gauchão, em um clássico Grenal, o zagueiro Paulão do Internacional sofreu com insultos racistas. No mesmo campeonato, na cidade de Bento Gonçalves, o árbitro Márcio Chagas da Silva foi hostilizado por torcedores do Esportivo. No primeiro caso, os tricolores foram punidos, inicialmente em R$80 mil, mas conseguiram reduzir o valor para 10 mil. No segundo caso, dos 9 pontos perdidos em punição, o clube acabou recuperando 6. 20 pessoas foram ouvidas e o inquérito também foi fechado sem indiciamentos. A polícia não conseguiu identificar os responsáveis pelos insultos. O jogo de volta entre Grêmio e Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva até que o caso seja julgado. A partida aconteceria na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, mesmo dia em que está marcado o julgamento. Até lá, mais tempo para as investigações. Através de câmeras do circuito interno da arena, o Grêmio identificou 5 torcedores envolvidos nos atos racistas. 2 foram excluídos do quadro social do clube. A punição dos identificados será sumária. Felizmente, dispomos de meios técnicos que identificam perfeitamente as pessoas que o cometeram. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que não tinha registrado o fato em súmula logo depois da partida, incluiu um adendo no dia seguinte, onde diz que ficou sabendo das ofensas através da imprensa e de 2 atacantes do Santos, Gabriel e Robinho. O Grêmio é muito grande, né? Tem que identificar quem é os torcedores que fizeram isso e dar punição geralmente para essas pessoas, não para todo mundo. Acho que não precisa generalizar.
A torcida do Grêmio toda, não foi a torcida toda que fez isso, foi só alguma parte da torcida, mas a gente fica chateado. A gente fica muito chateado em pleno século XXI viver uma situação como essa, né? Antes de deixar Porto Alegre, Aranha prestou queixa contra os torcedores na delegacia de polícia. Eu esperei que as imagens aparecessem, que eu tivesse as provas suficientes para poder fazer isso, né? Eu acho que assim tem algum resultado. Após identificados, serão indiciados por injúria real, injúria qualificada, no qual a pena é de 1 a 3 anos de reclusão. O Ministério Público quer saber se existem envolvidos de torcidas organizadas e espera o inquérito policial para agir. Além do processo criminal, o Grêmio pode ser punido pela Justiça Desportiva. Pode pagar multa de até R$200 mil e ser excluído da competição. Bananas jogadas em campo, torcedores imitando macacos. Em 2014, as manifestações preconceituosas nas quadras e gramados tomaram as manchetes dos jornais. E na semana em que comemoramos o Dia da Consciência Negra, vamos rever uma reportagem especial do estádio sobre o racismo no esporte. Um assunto não superado. Muito pelo contrário. 2014 tem sido um ano em que atos racistas se repetem com frequência assustadora. E, infelizmente, o mundo do esporte se tornou uma das plataformas mais recorrentes desse comportamento. O torcedor que atirou uma banana em Daniel Alves foi detido na Espanha. Já o dono do Los Angeles Clippers, Donald Sterling, foi banido da NBA, a liga de basquete norte-americana, por comentários racistas. Mas será que é o suficiente? É uma questão educacional, que você aprende em casa, não é aquela educação que você tem no colégio, né? Mas é a educação que você tem em casa, do teu pai, da tua mãe, de entender que às vezes eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Mas é horrível, eu acho que é ignorância, né? Não tem palavra melhor para descrever o racismo. Se existem pessoas que pensam assim, eu acho que é uma coisa muito ridícula. Esse negócio de preconceito, não existe isso. Nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Disposto a estudar o racismo no esporte, o professor Jeremy Duru, da American University de Washington, nos Estados Unidos, iniciou uma pesquisa sobre a presença de técnicos negros nos times da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a NFL. Jeremy conta que percebeu que os treinadores negros demoravam mais para conseguir um emprego e eram demitidos mais rápido, mesmo apresentando melhores resultados. Foi a partir dessa conclusão que em 2003 a NFL criou a Lei Rooney, que obriga os donos de times a entrevistarem pelo menos um candidato negro sempre que estiverem à procura de um técnico. Segundo Jeremy, agora o número de treinadores negros na liga não para de crescer e eles têm se saído bem. Já com relação aos jogadores, 2 dos esportes com menos atletas negros são o tênis e o golfe. Mas a presença de estrelas como Serena Williams e Tiger Woods serve de inspiração para que cada vez mais crianças procurem essas modalidades. Isso também acontece aqui no Brasil, onde projetos sociais como o tênis solidário no subúrbio carioca acabam sendo uma grande via de atração de jovens para esses esportes. O tênis é um esporte elitizado. Ao levarmos esse projeto para um bairro carente, numa quadra de futsal, do lado de um viaduto, atendendo crianças de comunidades carentes, de escola pública, negros, pardos, brancos, a gente já ajuda um pouco nessa inclusão e também contra o racismo. O esporte é o caminho que pode tirar o menino de uma condição muito desfavorável e levá-lo a se tornar uma grande estrela. Aconteceu comigo, eu sou a prova viva disso. Então é apostar no esporte e apostar num mundo melhor. Contra as manifestações racistas que vêm de fora dos campos, quadras e pistas, o esporte oferece um importante antídoto: o exemplo dos grandes campeões. A melhor resposta normalmente é dentro das pistas, dentro dos campos, mostrando uma vitória, mostrando superação. Normalmente quem sofre atos de vandalismo, de preconceito como esse, acaba mostrando resultados dentro das suas áreas respectivas. No psicológico do atleta, e todo atleta é assim, quanto mais ele sofre pressão, mais ele encontra forças para dar uma resposta.
Dentro do esporte, talvez a maior resposta já dada ao racismo foi protagonizada pelo americano Jesse Owens, vencedor de 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936, em pleno regime nazista. É a imagem da plateia alemã vendo um negro cruzando a fita e ganhando a medalha de ouro. A imagem de perplexidade, de nojo, de surpresa, de asco. É assim um exemplo muito claro de quando você tem essa demonstração, né, de que as pessoas não acreditam que aquele cidadão que não pertence à raça ariana, que ele pode ter uma performance superior à expectativa que foi traçada para ele, né? Martin Luther King um dia disse sonhar com uma sociedade igualitária. E quando se fala nesse sonho, é claro que o esporte não pode ficar de fora. A recente polêmica envolvendo o nome do atacante do Corinthians, Emerson Sheik, gerou revolta entre alguns torcedores que foram até o clube protestar contra a atitude do atleta. Mas afinal, o que os torcedores têm a dizer sobre o preconceito no esporte? Será que eles acreditam que isso influencia a postura ou o desempenho do atleta dentro de campo? Como eles reagiriam se soubessem que o jogador do seu time é homossexual? O Diálogos foi ouvir alguns desses torcedores e o resultado você assiste agora. Sim, na verdade ele teria que estar fazendo o papel dele dentro de campo. A vida particular do jogador, o problema é dele. Desde que ele não desonrasse e não utilizasse de uma imagem do clube, aí cada um faz o que é da vida pessoal. Eu acho que a opção da pessoa de vida, sei lá, não influi em nada, né? No trabalho, no esporte. Ia depender dela, né? As pessoas têm que aceitar hoje em dia, né? Esse mundo está numa revolução tão grande, e se for começar a fazer crítica em cima do trabalho, torcer para dar tudo errado, né? Não vai conseguir mudar nunca nada. Eu acho que não daria certo, não. Por quê? Ah, não fica bem, né? Não. Por que não? Aí lá não fica bem, né? Cada um na sua. Porque não importa o sexo, o que importa é o que a pessoa, o desempenho dela dentro do campo, como que ela é com os companheiros também no campo. Eu acho que isso daí não importa em nada. Eu acho que sexualidade não importa em nada. Acho que um gay no time não pega bem, vai ter um monte de coisa, a torcida, vai todo mundo implicar com o jogador. Não viu o que aconteceu lá no Corinthians? Vira todas essas coisas. Eu acho que o cara que é gay tem que ficar quieto, não pode, né, te falar, fica quieto. Não é pelo fato de o jogador ser homossexual que eu vou deixar de torcer pro meu time ou que eu vou deixar de ir aos jogos e assistir os jogos por causa dele, né? Tem nada a ver, eu acho, acredito. Acho que não. Você continuaria torcendo mesmo assim pro time? Sim, só não compraria uma camisa escrito o nome dele, eu acho. Acho que ia ser meio mal, meu pai ia ficar meio magoado. Em campo eu acredito que não, porque independente da escolha sexual da pessoa, não vai desempenhar na função física dele, mas às vezes dentro do vestiário o pessoal vai achar estranho, né? Particularmente assim, eu não iria ficar no vestiário e tomar banho do lado do cara, né? Mas depende de cada um. Um dia após o ex-jogador Thomas Hitzelsperger assumir a homossexualidade, profissionais do futebol fizeram questão de reconhecer a coragem do alemão. O diretor esportivo do Schalke 04, Horst Held, que trabalhou ao lado do jogador em 2007, disse que Hitzelsperger era um líder, um profissional dedicado e que trabalhar com ele foi uma ótima experiência. Ele fez algo ótimo, teve muita coragem. Só podemos parabenizá-lo por ter força para fazer isso. Mas, por outro lado, acho vergonhoso que o anúncio tenha atraído tanto interesse e que todos estejam falando tanto disso. O dirigente desmentiu supostos casos de homofobia no esporte. Não acho que jogadores tenham problema com este tipo de assunto. Podemos dizer que o futebol é uma sociedade de cabeça aberta. Jogadores não têm problema com isso. O fato de não serem aceitos em todos os lugares é um problema social e vergonhoso.
Para a diretora de um grupo britânico, Futebol versus Homofobia, a decisão do alemão pode ser o pontapé em uma série de mudanças de atitudes. Realmente faz diferença para jovens crescerem em um ambiente onde tem modelos positivos de papéis LGBT, gente disposta e confiante para se mostrar. E acho que, eventualmente, vamos ver o impacto disso na redução do bullying nas escolas. À medida que as crianças crescerem, elas vão trazer junto esta nova atitude como adulto. Hitzelsperger é o primeiro jogador de futebol na Alemanha a assumir a homossexualidade. Jogar com orgulho, para mim, é jogar com a consciência de que o esporte pode ser praticado por pessoas hétero, homossexuais, por mulheres, por homens, pela diversidade de identidade de gêneros. Jogar com orgulho é jogar consciente de que o esporte tem um papel de desconstruir preconceitos, de combater a discriminação. Jogar consciente, jogar com orgulho é jogar consciente de que o esporte é transformação. Acabar com a tolerância dentro do esporte é não descartar atletas, futuros atletas que podem contribuir muito para as nações, para a autoestima das nações, para a riqueza das nações. Quando há discriminação em qualquer esporte, as pessoas podem ser descartadas. O futebol, o vôlei, o futebol americano, o rugby, o basquete, pode perder talentos se discriminar as pessoas pela etnia, pela cor da pele, pela orientação sexual. Imagina, por exemplo, um rapaz que tem muito talento para o futebol ou muito talento para a natação, sendo impedido de praticar esse esporte porque é gay. Ou um cara que pode ser um gênio no basquete sendo descartado porque é negro. Isso é inadmissível. Eu acho que o esporte tem que estar a serviço do combate à discriminação. Não pode haver discriminação no esporte, não pode haver preconceito no esporte, porque é o próprio esporte que ganha quando não discrimina as pessoas por orientação sexual, identidade de gênero, etnia ou qualquer outra discriminação. O recado que eu deixo aos atletas que vivem a sua modalidade com orgulho, e orgulho amplo, orgulho não só do esporte que pratica, mas orgulho de que eles são, o recado que eu deixo é: continuem. Nós dependemos de vocês, nós dependemos da sua coragem de ser quem vocês são, de terem orgulho do que vocês são e de abrirem um esporte para outras pessoas como vocês. O esporte é transformação, o esporte não combina com discriminação. Como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou, até gringo sambo, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e viela, jogando bola dentro da favela.